Olá, segundo ano. Hoje nós vamos falar da unidade 4, tá? Cada um tem o seu jeito. E nessa aula nós vamos ver sobre parágrafo, sobre frase, letra maiúscula e letra minúscula. Vamos começar? Então, abre a apostila na página 72 que nós vamos estudar. Primeiro, nós vamos falar o que é uma frase. Uma frase é um enunciado falado ou escrito que apresenta um sentido completo, podendo conter apenas uma ou várias palavras. Exemplo: a ameixa é uma fruta deliciosa. É uma frase, olha lá. Eu estou falando que a ameixa é uma fruta deliciosa, tá? A frase se define pelo seu propósito comunicativo, transmitir um conteúdo satisfatório para a situação em que é utilizada. Então, você pode usar uma frase para mostrar tristeza, mostrar alegria, comunicar um fato. Isso tudo nós vamos utilizar na frase, ok? Na língua falada, a frase é caracterizada pela entoação, que indica nitidamente seu início e seu fim. A entoação pode vir acompanhada por gestos, expressões do rosto, do olhar, além de ser completada pela situação em que o falante se encontra. Esses fatos contribuem para que frequentemente surjam frases muito simples. Por exemplo, você pode falar para mim assim: olha, professora, você gostou do chocolate? Eu vou dizer sim. Então, eu fiz uma frase, mas essa frase foi bem curta e teve uma entoação, né? Teve uma expressão também. Ó, eu falei sim, quer dizer, eu falei que tá feliz, mostrei com o olhar, mostrei com o rosto, mostrei com expressão, gesto. Então, a frase ela pode ser longa, ela pode ser curta, tá? E ela também pode vir com expressões. Agora, nós vamos ver exemplos de frases curtas, vamos lá? Então, a primeira, ó, o Brasil possui um grande potencial turístico. Uma frase, olha, terminei ela com ponto final. Mas tem frase só assim? Não, olha, eu vou colocar agora outra aqui para vocês verem, ó. Espantoso. É uma frase, ó, é uma palavra só, mas não deixou de ser uma frase. Olha lá, não vá embora. Também, ó, tem 3 letrinhas, é uma frase curta, mas é uma frase, não vá embora. Agora, uma frase que eu falo muito em sala de aula, ó. Silêncio, não é isso que eu falo sempre na sala de aula? Silêncio, também é uma frase. O telefone está tocando, ponto final, acabei a minha frase. Então, vocês podem ver que tem frases longas e frases curtas. Geralmente, quando eu peço para vocês escreverem uma frase, eu sempre falo assim: não vai escrever só uma coisa, hein? Por quê? Porque vocês têm mania de escrever pouquinho. Então, mas não significa que não seja uma frase, tá? Então, a frase ela pode ser longa e ela pode ser bem curtinha, ok? Agora nós vamos falar sobre o parágrafo. Parágrafo é uma coisa que eu cobro bastante de vocês e eu tenho visto que os aluninhos que eu dou aula que são maiores, eles também têm dificuldade de fazer parágrafo. Não é só vocês do segundo ano. Geralmente, as crianças maiores têm dificuldade, esquece o que é um parágrafo. Lembra que a professora ensinou logo no comecinho do ano e vem falando quase todas as aulas? Que para a gente fazer o parágrafo, nós colocamos o quê? Isso, o dedinho. Nós colocamos o dedinho bem na pontinha da linha e marcamos esse espaço na linha. Aí, aquele espacinho que sobrou, nós chamamos de parágrafo, não é isso? Vocês estão lembrados? Tem o comecinho da linha. Eu vou lá e coloco o dedinho, ó, bem no comecinho da linha. E marco com um pontinho aonde nós vamos começar o parágrafo. Lembra que a professora passou carteira por carteira, visualizando e ensinando vocês? Então, hoje nós vamos falar sobre ele, tá bom? O parágrafo corresponde a uma estrutura textual da qual estão contidas informações de um texto, sendo caracterizado por um recuo em relação à margem esquerda do texto. O recuo é aquele espacinho que nós falamos, né? Que eu acabei de falar e que eu falo para vocês sempre,
é verdade? A passagem de um parágrafo ao outro dependerá do conteúdo e da finalidade do emissor de construí-lo. Por exemplo, um parágrafo ele termina quando eu vou passar ou modificar o meu assunto. Então, eu estou passando para outra linha. Dei ponto final, acabei aquela frase e vou passar para outra linha, então eu preciso fazer parágrafo novamente, tá? Eu não posso esquecer, se eu terminei, estou indo para outra linha, terminei aquele assunto, terminei aquela parte que eu queria falar ou escrever, então eu preciso usar o parágrafo na outra linha, ok? Parágrafo, letra maiúscula e letra minúscula. Agora nós vamos falar um assunto bem que eu vivo falando na sala de aula. Sempre quando a gente inicia uma frase, a professora pede o quê? Parágrafo e letra maiúscula, não é isso? Olha lá, ó, toda frase se inicia com letra maiúscula. A partir do ponto final, temos uma nova frase. E assim a letra maiúscula deve seguir, ela não pode. Terminei a frase, dei ponto final e vou começar uma nova frase, eu preciso usar também a letra maiúscula. A mesma coisa acontece com o parágrafo, afinal ele também é uma nova frase. Vocês viram que interessante? Então, lembra que eu falei? Terminei aquele assunto, vou para outra linha, eu vou usar parágrafo, mas eu também preciso usar a letra maiúscula. Então, todo começo de frase, letra maiúscula, parágrafo e a letra maiúscula, não podemos esquecer. Mudamos de linha, acabou o assunto, dei ponto final, a não ser que eu não tenha ponto final, aí não preciso lá fazer parágrafo, né? Vamos supor que acabou a linha lá, eu dei vírgula ou eu não dei vírgula, mas estou indo para outra linha e eu não terminei o assunto, então eu não preciso fazer parágrafo em letra maiúscula. Mas se eu dei ponto final, terminei o assunto, estou indo para outra linha, eu preciso colocar o parágrafo, que é aquele espacinho que a professora falou, e a letra maiúscula, tá bom? Depois de um sinal de pontuação, então olha aqui, a professora fez vários sinaizinhos de pontuação, ó. Ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, reticências e ponto e vírgula. Então, vamos lá, ó. A professora também não colocou vírgula aqui, mas aqui tem a vírgula e eu vou explicar ela também. Então, lá, ponto final. Sempre que eu terminei uma frase ou um texto, eu vou colocar ponto final. Eu acabei da minha fala, eu acabei minha explicação. Então, ponto final. Agora, ponto de exclamação, para que eu uso? Eu uso para mostrar sentimentos, surpresa, alegria, tristeza. Então, eu vou usar ponto de exclamação, que é esse risquinho com o pinguinho embaixo que vocês falam. Agora, já o guarda-chuvinha, que vocês falam que é o guarda-chuvinha, né? O cabinho do guarda-chuva, ele tem um nome, ele chama ponto de interrogação. O ponto de interrogação, ele serve só para fazer perguntas. Então, toda vez que eu for fazer uma pergunta, eu vou utilizar o ponto de interrogação. E reticências, ó, 3 pontinhos seguidos. O que eu vou usar? Reticências é quando eu estou falando um assunto, quero dar uma parada, mas eu não terminei ele. Então, por exemplo, ó, fui ao mercado, comprei banana, laranja, pera, caqui, maçã, aí eu coloco reticências. Por quê? Porque eu comprei mais coisas, mas eu não vou continuar falando sobre ela. Então, eu coloco reticências. Por exemplo, vou dar outro exemplo. A minha blusa tem a cor laranja, preta, marrom, vermelha. Reticências. Por quê? Porque tem mais cores, mas eu não vou continuar falando sobre ela, ok? Então, esses são as pontuações. A vírgula é para dar uma pausa. Então, eu quero dar uma pausa e eu quero respirar, né? Eu falo isso para vocês na sala, né? Quando eu quero respirar, eu quero dar uma pausa na minha fala, eu vou utilizar a vírgula, ok? Você usa a letra maiúscula e se você for começar uma frase, você faz letra maiúscula, tendo em vista que você estará iniciando um parágrafo, tá?
Então, iniciar o parágrafo, você precisa pôr letra maiúscula. Isso a professora já falou, tá bom? E aí, lá na apostila de vocês, na 82, tem assim, ó. Usamos letra maiúscula para iniciar frases e escrever nomes de pessoas, ruas, países, cidades, estados, entre outros nomes próprios. Usamos a letra minúscula para escrever nomes comuns, como animais, objetos, plantas e outras palavras que não sejam nome próprios. Então, lembra que a professora fala que substantivo próprio são o quê? Nome de pessoas, de ruas, de país, de cidade, de estado. Esses são substantivo próprio, são nome próprio. O nome da nossa cidade, Maringá, é o nome da nossa cidade, então ela precisa ser escrita com letra maiúscula. Já objetos, plantas, animais, nós escrevemos com letra minúscula, ok? Aí a professora colocou atividades da apostila de português. Então, atividades, tem umas lá na página 75, 76, que são pessoal. Então, a professora, as respostas pessoais, a professora não vai corrigir. Mas da 77 a 83, tem atividades lá que a professora vai voltar corrigindo daqui a pouco, tá? No outro vídeo, claro. Então, as respostas pessoais, se vocês não conseguirem entender, peça ajudinha para a mamãe, mas são coisas que a professora falou aqui na aula, tá bom? Beijo e até daqui a pouco corrigindo essas atividades.